Fala pessoal, como vocês estão? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Power Apps na Prática. Esse vídeo que a gente vai falar sobre componentes, tá? Biblioteca de componentes, que é uma ferramenta importantíssima dentro do Power Apps. É algo muito recente aí também, foi das últimas atualizações desse ano ainda. A gente vai trazer aqui como a gente vai fazer essa parte aqui, tá? De componentes. A gente está fazendo isso aí agora, você viu que eu mudei de tela, realmente foi com um componente personalizado. E essas aulas que eu estou fazendo aqui, essas próximas aulas que eu estou fazendo, é uma sequência dos bastidores e dos highlights da live que eu fiz com o Michel Fabiano lá no canal dele, que é o curso online de Excel. Então, quando eu fiz esse componente lá, na verdade não tinha nem essa parte de baixo, a galera já entrou comigo perguntando como que você fez esse componente, como que você fez esse componente. Tem outras coisas também perguntaram, a parte de formulários, aquela parte também que nós fizemos de personalizar os formulários. Tudo isso a gente vai ver nessas aulas. Vou passar uma sequência de aulas aí agora, se eu não me engano, umas 4 ou 5 aulas que a gente vai ver os bastidores e os highlights da live, beleza? Vou começar aqui com vocês então com o componente, tá? Que realmente foi o que mais pediram pra gente falar, e eu dei um upgrade nele aqui, né? Coloquei algumas coisas bem legais. E para vocês entenderem, componente é o que? Componente é uma forma de a gente criar padrões aí visuais de entradas, pop-ups, que seja, para a gente utilizar em qualquer aplicativo, né? Então, quando a gente está falando assim de administração da Power Platform, né? Às vezes você quer que seus usuários ganhem tempo na criação de seus aplicativos. Então, você pode criar esses componentes, por exemplo, essas mudanças de tela aqui mais automáticas. Você dá a cara da sua instituição, da sua empresa, né? Você coloca sua identidade visual. E de quebra, você ainda ajuda o usuário aí que vai criar aí o aplicativo, tá? Isso é muito simples, porque você pode, tanto depois que você faz o componente, você exportar e você importa esse componente para qualquer usuário, certo? Então vamos ver isso agora, tá? Então olha só, eu fiz aqui isso tudo aqui é componente, tá? Não tem nada aqui, se eu fechar aqui, ó, eu não consigo acessar nada, tá? Tá tudo aqui dentro desse componente que eu coloquei aqui, o Next Back, tá? Então, olha só, eu não consigo fazer nada. Ele tem aqui do lado uma propriedade que eu vou explicar já para vocês, né? Propriedade tabela. E aqui eu consigo navegar, ó, da tela, estou na tela 1, que a tela 1 é qual? Essa daqui, tá? Screen 1. Beleza. Vou navegar para a tela 2, ó. Já fui para a tela 2. E agora vou navegar para a tela 3, beleza? Legal. Então, tem duas formas basicamente para a gente criar os nossos componentes, tá? E a gente vai falar aqui de várias coisas, a gente vai falar de Base 64, a gente vai falar de galerias, a gente vai falar de algumas coisas bem importantes que você tem que saber. Então, olha só, a primeira forma, tá? É algo mais rápido que você pode fazer, mas que quando a gente pensa assim em grande porte, a gente deve partir para a segunda, mas já vou mostrar aqui para vocês agora, é a gente criar através daqui dos nossos componentes. Olha só, quando eu clico aqui, né, nesse maisinho aqui do lado, a gente está nessa tela onde que mostra o modo de exibição em árvore, né? E aqui eu mostro todas as minhas entradas, legal? Eu tenho aqui embaixo, ó, obter mais componentes. Às vezes pode estar já liberado para você essa parte aqui de componentes de biblioteca, tá? Que depois a gente vai chegar lá, ou de personalizado. Aqui personalizado são os componentes que eu personalizei dentro desse aplicativo, legal? E aqui em obter mais componentes eu consigo pegar componentes que foram criados de outros aplicativos e trazer para esse aplicativo, tá? Mas eles ainda não estão na biblioteca de componentes. Isso que a gente tem que ficar bem claro, eles estão atribuídos ao aplicativo e não à biblioteca. São coisas distintas, beleza? Então, vamos fazer primeiro o componente atribuído ao aplicativo. Depois a gente vai falar do componente aplicado à biblioteca, que eu falei para vocês que é mais legal quando a gente está querendo escalar de fato. Olha só, clicando aqui em obter mais componentes, se eu tivesse criado algum componente para algum aplicativo, ele já me apareceria aqui, tá? Como eu não tenho, ele me dá a opção de eu criar uma biblioteca, né, de componentes, mas eu não vou fazer isso agora. Olha só o que eu vou fazer. Se a gente vir aqui em inserir, na guia personalizada, então bem provável que o seu também já esteja liberado, porque antigamente a gente tinha que vir aqui em arquivo, configurações e liberar ele aqui em configurações avançadas, né? Mas eu dei uma olhada aqui, não tem nem mais essa parte de componentes, né? Ó,
Aqui, ó, componentes ativados. Se o seu tiver desativado, ele está vindo com o padrão sempre ativado. Se o seu não tiver, é só ativar e aí já vai aparecer aqui na guia inserir, né, na aba personalizados. E olha só que eu falei para vocês, você pode importar, né, ou exportar um componente. Eu vou importar aqui, então ele pede para qual aplicativo que você quer importar, né? Esses aplicativos não tem nenhum componente criado, mas eu tenho um aplicativo aqui em branco, olha só, esse aplicativo em branco, então vamos fazer a mesma coisa com ele, ó. Vou clicar aqui em inserir, em importar componente, e vou importar aqui componente que a gente usou lá na live do Michel, tá? Olha só, ele já vai trazer aqui para mim. Legal. Vamos esperar um pouquinho, já está carregando. E olha só, ele trouxe o componente, certo? Então, se a gente olhar para ele aqui, ó, já tem o nome do componente. Eu estou dentro de componentes, cabeçalho, que é esse componente. Então, ele já me traz aqui o cargo, né, do usuário, ele traz a foto do usuário. Então, isso tudo eu já consegui importar de um outro aplicativo, certo? Mas foi um aplicativo que estava compartilhado comigo, não numa biblioteca de componentes. Legal? E olha só, ele deu um erro aqui porque agora a gente vai detalhar um pouquinho essa parte de imagens dentro de componente para depois a gente entrar dentro da biblioteca e eu mostrar aquele componente que nós fizemos aí de mudança de página, tá? O que acontece? A imagem, a gente, como a gente criou esse componente, a gente utilizou uma imagem portada aqui das nossas mídias do Power Apps, tá? Então, para funcionar essa imagem, eu teria que carregar ela de novo nesse outro aplicativo, a mesma imagem que eu utilizei. Tem uma forma mais legal da gente fazer isso, que a gente pode converter nossas imagens em Base 64, tá? Base 64 nada mais é do que a forma aí de transferência de arquivos aí, principalmente anexos de e-mails usam esse formato de transferência, legal? E olha só o que eu vou fazer. Para converter em Base 64, existe esse site aqui, né, que você converte, ó, base64-image.br, tá? Eu vou clicar aqui para puxar uma imagem. Vou selecionar a mesma imagem ali que nós estávamos selecionados, tá? E já está convertendo. E deu um erro. Deixa eu ver aqui por que deu erro. Vou carregar aqui de novo. Vamos ver. Pronto. Então ele pediu para ele mostrar meu código. Ó, ele traz um código imenso. Vou selecionar tudo, né? Copiar, tá? Para vocês verem que é bem grande. Se eu colar esse código aqui em cima, vou tentar copiar ele. Ó, dei um Ctrl C. Se eu tentar colar esse código aqui em cima, ele abre a minha imagem, certo? Então ele já está aqui, por exemplo, convertido em Base 64, legal? E aí eu posso aqui no meu aplicativo, né? Onde que está a imagem, basicamente eu vou botar entre aspas esse endereço. Ó, Base 64. Olha só o tamanho, é bem gigante mesmo. E aqui apareceu. Então não teria mais esse problema da minha imagem vir para os meus componentes com esse erro, tá? Então mais uma que a gente tem que ficar esperto aí na hora de criar componentes. Eu poderia, ao invés de usar esse site, eu poderia vir aqui no site aqui, por exemplo, pegar aquela mesma logo. Tem essa pequenininha, deixa eu ver se tem aquela maior. Não, vou pegar essa aqui. O que eu posso fazer? Eu posso aqui clicar em botão direito e inspecionar elemento, certo? E olha só, aqui eu vou copiar, tá vendo? Aí já aparece a logo aqui. Eu vou copiar essa parte. Legal. E aqui eu vou alterar, tá? E aqui na verdade ele entra com outro arquivo, então não preciso, né, colocar a aspa, ele já vem com a aspa. Olha só, ele já puxou aquela logo, né, que é a mesma, tá aqui em cima. Dá para fazer isso com qualquer imagem da internet, com a do Google, enfim, qualquer imagem que estiver na internet, em HTTPS, você consegue fazer isso, legal? Beleza. Então aqui a gente já viu basicamente essa parte, né? E agora vamos ver como funciona bibliotecas, tá? Eu vou voltar aqui no menu inicial do Power Apps e aqui em aplicativos, olha só. Acho que passou despercebido por muita gente, mas a gente tem aqui do lado, ó, bibliotecas de componentes, tá? E aqui
então que eu vou criar bibliotecas que vai ser bem mais fácil da gente utilizar os nossos componentes em outros aplicativos, não só, né, durante precisar importar de um aplicativo ou outro. Aqui realmente vai ficar na biblioteca, beleza? Então vou clicar aqui para vocês verem. A gente poderia criar uma biblioteca nova, né? Só colocar o nome aqui. Basicamente eu criei e coloquei o nome. Vou entrar aqui nela, tá? Clicar aqui, ó, em detalhes. Pronto, já entrou aqui então. O que acontece? Eu já tenho um componente que eu criei, que vocês viram no início da aula, eu já mexendo nele aqui, né? Eu vou passar depois de fato como que a gente faz isso aqui, cara, parte a parte, legal? Mas aqui a gente tem um campo para a gente criar quantos componentes a gente quiser, né? Por exemplo, só para vocês terem uma ideia como que funciona, talvez está meio embaraçado ainda, eu vou pegar essa imagem de fundo que está roxo e vou colocar ela aqui em azul, tá? Deixei assim. O meu componente se chama componente NextBack, legal? E vou salvar ele. Vou publicar, tem que publicar ele também, legal? E aqui, olha só, eu estou usando esse componente, né? Vou sair desse aplicativo e vou voltar de novo. E aqui, quando eu crio aqui um componente novo, o que eu posso fazer? Eu posso dimensionar ele, né? Aqui botando a altura padrão, né? Que eu quero que ele apareça lá. E olha só, depois que a gente colocou a altura que vai ser o nosso componente, a gente tem que começar a colocar os elementos, né, dentro do componente. Por quê? Se a gente for vir aqui no aplicativo, a gente não consegue alterar esse tipo de aplicativo, né, esse tipo de elementos. Olha só, esses botões que estão aqui, a imagem, o nome, tudo isso não tem como alterar. É como se fosse um grupo, né? Está agrupado ali e a gente não consegue alterar nada. Tá? Então tudo isso a gente tem que fazer na nossa criação do nosso componente. Então como que eu vou fazer isso? Tá? Aqui então, eu posso basicamente criar, por exemplo, um label, botar um rótulo aqui. Legal? Esse rótulo, só botar alguns exemplos aqui para a gente ver. Eu posso botar aquele fundo roxo, né? Ele fica aqui com fundo roxo. E o mais interessante são essas entradas personalizadas, porque é ela que vai automatizar a coisa, sabe? Vai facilitar ainda mais a gente fazer os nossos componentes. Olha só, dá um exemplo aqui. A gente pode colocar aqui, né, criar uma propriedade personalizada de um componente. Vou botar aqui aula componente, legal. E aqui a gente define o tipo de entrada e o tipo de saída, né? Tipo de entrada, basicamente ele só vai receber aí entradas do usuário que vai estar recebendo, e a saída é como se fosse aquela propriedade select da galeria, né? Então ela vai selecionar, ou seja, ela armazenou já uma saída que vai ser, por exemplo, para navegar para uma outra página, né? Você clica aqui, você edita aquele formulário específico, né? Por exemplo, dá um exemplo aqui de uma operação de saída. Aqui mesmo na nossa galeria, né? Isso aqui, né? A propriedade, olha só, isso aqui é uma saída, né? Então a gente tem um exemplo desse aqui que a gente pode lembrar aí sempre quando a gente quiser fazer uma saída ou uma entrada, tá? Confunde um pouquinho, mas nesse caso, né, geralmente a gente usa mais entradas mesmo. E aqui você vai colocar o que você quer de fato colocar no seu componente, que vai ser fácil de edição para todos, tá? Por exemplo, se eu clicar aqui, ó, em texto, tá? Vou botar até aqui no meu nome do componente texto e vou criar, olha só, ele criou aqui, né? Ó, aula componente texto está aqui, e aqui no meu label, né? O que eu posso fazer? Eu posso colocar que ele vai ser o nosso componente 1, né? O nome dele componente 1 ponto aula texto, tá? Então isso aqui vai ser editável. Vamos fazer um exemplo? Estou fazendo um exemplo bem simples aqui para depois a gente ir para aquele outro lá, tá? Então ele ficou aqui como texto. E olha só, vou salvar, tá? Como componente, vou até renomear aqui, aula texto, legal. Vou salvar. Beleza, vamos ver se já entrou aqui o componente. Vou vir aqui obter mais componentes, olha só. Já apareceu aqui componente aula texto, legal.
vou importar ele vai vir para os meus componentes de biblioteca, tá? Então sempre que eu tenho que estar importando eles, não vai aparecer todos diretos aqui. E vou só chegar aqui e arrastar, tá? E trouxe para cima. E olha só, ele tem aqui na propriedade, vamos vir aqui, é o mesmo componente aula texto, tá? Vamos só olhar aqui, ó, componente aula texto. E ele cria uma propriedade aula componente texto, que foi o que? Foi essa daqui que nós acabamos de criar. Né? Se eu criasse, por exemplo, outro aqui, ó, teste propriedade. Ele vai criando outras propriedades, olha só. Teste propriedade, aqui. Já criou outra propriedade aqui, teste propriedade, tá? Um exemplo simples só para a gente ter ciência como funciona. Né? Imagina que você criou esse componente, você quer que o usuário escreva o nome dele aqui. Você seria botar digite seu nome, E aí quando você importar ele aqui, igual nós fizemos, o usuário ele sabe que tem que mudar o nome dele aqui. Então ele vai vir no componente que você criou, né? Aí eu vou botar aqui Danilo Ceciliotti. Beleza. Então mudou aqui. Beleza. Isso é uma forma aí, né? Lógico que você dá para fazer várias outras formas. O Zename resolveria esse problema, mas é só algo mais simples para vocês já saberem como funciona. Então, pessoal, presta bem atenção agora, porque o conceito é o mesmo daquele outro mais simples que nós fizemos aqui, né? Que o usuário tem que... aqui o usuário que criou o componente, ele forma um campo para a pessoa que for importar para o seu aplicativo ir lá e alterar. O intuito é o mesmo, né? É basicamente sempre assim. Por quê? Olha só, eu criei aqui como padrão tela 1, tela 2, tela 3, tá? E o usuário depois ele vai ter que alterar qual que é a tela 1, qual que é a tela 2, qual que é a tela 3. Mesma coisa, mas a única diferença é que aqui, né, por ser mais de um conjunto, eu tive que usar uma tabela. Então, por isso, que quando eu criei a propriedade aqui, né, personalizada, eu criei no formato de dados tabela, tá? É a mesma coisa o restante aqui, tá tudo igual, mas a gente criou como tipo de formato tabela. E olha só, essa tabela, né, o que eu inserir nela? É bem interessante, porque a tabela tem como se fosse, né, uma coluna, né, que é o que eu botei aqui, né, esse nome, que ela vai armazenar na primeira linha tela 1, e aqui na outra na coluna ao lado dessa mesma linha, ela vai armazenar qual que vai ser a tela que vai ser navegada. Então o usuário vai alterar esse campo aqui. Por quê? Porque aqui eu botei padrão a tela que está ativa, né? Porque eu não sei qual que vai ser a tela que vai querer que seja no botão 1, né? Está aqui na tela 1, qual que seja na tela 2. Enfim, repliquei isso aqui para os 3, tá? E aqui eu criei uma galeria só para basicamente fazer esse efeito aqui, né? Que é o único, só em galerias que a gente consegue. E o botão, na hora que ele clicar, ele vai navegar, olha só, para aquela mesma, né, screen que a gente tinha colocado aqui, ó, screen name, legal? Então tá aqui, esse é o modelo. E aí o mais importante disso é quando a gente joga para cá, certo? E olha só como que fica. Vou clicar aqui no nosso componente. Então, aquele efeito que vocês viram lá, né? Olha só, eu só alterei aqui para ir para a tela 1, para a tela 2, que é essa daqui. Vou até diminuir aqui, a 2 e a 3. Eu poderia alterar os nomes aqui, ó, tela inicial, talvez editar, e criar, né? Basicamente são essas as telas. Olha só, tela inicial é a tela que eu estou, a tela de edição, não tem nada aqui para exibir, e a tela de criação, né? Criar novo registro. São aquelas três telas do CRUD. A parte de componente realmente ela é muito extensa. Se a gente for olhar aqui, tem várias coisas que a gente vai fazer, tá? Vários tipos de texto. Tem essa parte de on-reset que a gente pode utilizar aí para acrescentar itens dentro de galerias. Então é algo assim, um nível um pouco mais avançado essa aula. Então peço desculpa se você caiu de paraquedas nessa aula, mas é realmente para você sentir de fato que o Power Up tem muito mais coisa e os componentes personalizados é mais uma ferramenta bem bacana que a gente tem que saber utilizar, e aos poucos a gente vai trazendo
mais coisas novas sobre componentes, tá? E vocês vão aprendendo cada vez mais. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula. Se gostou, não deixe de deixar o like aí. Te faço convite também, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal Power Apps na Prática. Lembrando então que a gente nessa semana a gente vai fazer essa sequência de highlights e bastidores aí da live. Vou deixar o link da live na íntegra se você quer assistir ela como todo. Aconselho porque ficou bem legal. Michel, bem bacana, me recebeu lá e toda a comunidade do Power Apps na Prática bem bacana. Então ficou bem legal a live aí que aconteceu na última quarta-feira, né? Então se você perdeu, corre aí que dá tempo, vai deixar aí. E aqui no canal vou trazer realmente esses bastidores que vocês pediram bastante. Esse foi um componente, então aquela parte de inteligência artificial para reconhecer formulários, forms personalizado, Power Platform, enfim, vai ter alguns bastidores ainda aqui para vocês verem. Beleza? Fique com Deus, grande abraço, até a próxima.